cada uma dessas variáveis de entrada, eu vou calcular a probabilidade dela ocorrer em função da minha classe de saída. Certo? Então, essa aqui é a tabela Naive Bayes pronta, aqui embaixo, certo? Já vou explicar como é que a gente chega nessa brincadeira aqui, que é o algoritmo propriamente dito, certo? Então, funciona assim. Bom, história de crédito. Eu tenho bom, desconhecido e ruim, né? Eu tenho uma variável categórica, né? Lembro das variáveis que a gente falou da aula passada, uma variável categórica que eu tenho ruim, desconhecida ou boa, certo? Então, quantos boas eu tenho? Deixa eu pegar a caneta aqui, só um momentinho, eu botei a caneta aqui. Quantos boas eu tenho, né? Eu tenho, então, 5 boas, né? 1, 2, 3, 4, 5 boas. Então, aqui eu tenho 5 boas. Desconhecidas, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, volta aqui. 5 desconhecidas. E 4 histórico de créditos ruim, né? 1, 2, 3, 4. Beleza. Agora, nas minhas classes de saída, quantas classes de saída eu tenho? Eu tenho 2, né? Desculpa, 3. Alto, moderado e baixo. Essa minha base tem 14 linhas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Certo? Então, desses 14, qual a probabilidade de ser alto? 6. Ó, 1, 2, 3, 4, desculpa. 4, 5, 6. Então, eu tenho 6 alto sobre 14. Da mesma forma, eu tenho 3 alto sobre 14 e 5 baixos sobre 14. Beleza, então aqui, ó, no início da linha, aqui, para cada uma das classes, eu tenho a probabilidade a priori daquela classe acontecer. Certo? 6 sobre 14, 3 sobre 14 ou 5 sobre 14. Bom, agora, qual é a probabilidade de eu ter histórico de crédito bom e alto risco de crédito? Então, agora eu vou cruzar essa coluna com essa linha aqui. Então, histórico de crédito bom com risco alto. Histórico de crédito bom com risco alto. Ó, aqui, ó. Bom com risco alto. Tem aqui, ó. História de crédito bom com risco alto. É a única. É a única. Portanto, dos 6 riscos altos, um deles eu tenho histórico de crédito bom. Dos 6 riscos altos, 2 deles têm histórico de crédito desconhecido. Ó, desconhecido e desconhecido. Certo? E 3 do histórico de crédito ruim tem risco alto. Ruim alto, ruim alto, ruim alto. Certo? Então, aqui tem a probabilidade da classe ser alta, 6 sobre 14, e aqui a probabilidade da classe alta ter alguém com histórico de crédito bom. 1. A probabilidade dos 6 alto risco. 2, tem histórico de crédito conhecido. E 3, então aqui são... Então, notem que aqui estão as probabilidades de ocorrer esse cruzamento de histórico de crédito com alto risco. De forma análoga, eu tenho aqui
a probabilidade da histórica de crédito, do histórico de crédito ser bom, e eu tenho um risco moderado. Então, olha aqui, ó. Bom, moderado. Um só. Então, dos 3 riscos moderados, eu tenho um histórico de crédito bom. Dos 3 riscos moderados, eu tenho um histórico de crédito 1. E dos 3 riscos moderados, eu tenho histórico de crédito ruim 1. Notem, gente, que essa soma aqui tem que fechar. Ó. 1 mais 2 mais 3 é igual a 6. 1 mais 1 mais 1 é igual a 3, porque aqui dá 100% desses casos, né? Mesma coisa aqui, 6 mais 3 mais 5 dá 14. Então, eu tenho 14 classes. 14 ocorrências das classes. Certo? Da mesma forma, baixo. Então, eu tenho histórico de crédito bom, com risco baixo, eu tenho 3 ocorrências. Histórico de crédito desconhecido, com risco baixo, eu tenho 2 ocorrências. Histórico de crédito ruim, com risco baixo, 0 ocorrências. Certo? Então, da mesma forma que eu fiz com o histórico de crédito, eu vou fazer com a dívida. Então, a dívida pode ser alta e pode ser baixa. Eu tenho, então, meio a meio, 7 dívidas alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 7 dívidas baixas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, a ocorrência das dívidas, 100% das dívidas são 14, né? Porque eu tenho 14 ocorrências aqui. Lembra que tem que fechar sempre essa soma aqui. Então, dívida alta e alto risco de crédito, eu tenho 4 ocorrências sobre as 6 ocorrências. Ó. 1, 2, 3, 4. 4 sobre 6. Bom, então, dívida baixa com risco alto. Tenho 2 casos. 2 casos, né? Eu tenho dívida alta, desculpa, dívida baixa com alto risco. Dívida baixa com alto, dívida baixa com alto. Da mesma forma, então, ó, 4 mais 6, 4 mais 2, 6. 6, dívida alta. A mesma coisa com dívida em relação a risco moderado. Eu tenho uma dívida alta e um risco moderado. Aqui, ó, uma dívida alta e um risco moderado. 2 dívidas baixas e risco moderado. 2 dívidas baixas e risco moderado. 1, 2. 3 riscos moderados. 1 mais 2, 3. Fechou. 3 mais 3. Não, tá certo. É isso aí. Dívidas, eu tenho 3 aqui, né? Então é sempre sobre 3. Não tem nada a ver um sobre uma na outra. Da mesma forma, dívida com risco baixo. Dívida alta com risco baixo, eu tenho 2. Dívida alta com risco baixo, 1, 2. E dívida baixa com risco baixo. Dívida baixa com risco baixo. Os 3 casos aqui. Certo? Os 3 casos aqui. Da mesma forma com garantia. Certo? Da mesma forma com garantia. Então, garantia nenhuma, garantia ou garantia adequada. Os 14 casos. Eu tenho 11 sem nenhuma garantia e 3 com garantias. Garantia, nenhuma garantia com risco alto. Eu tenho 6 ocorrências. E garantia adequada com risco alto, eu tenho 0 ocorrências. Garantia, nenhuma garantia com risco moderado, eu tenho 2 ocorrências sobre 3. E garantia adequada e risco moderado, eu tenho 1 ocorrência sobre 3. Garantia, nenhuma garantia e risco baixo, eu tenho 3. E nenhuma garantia e risco adequado, desculpa, com garantias adequadas, com risco baixo, eu tenho 2. Da mesma forma, renda, eu tenho
Renda menor que 15 mil, eu tenho 3 casos. Renda no intervalo entre 15 e 35 mil, eu tenho 4 casos. E renda maior que 35, eu tenho 7 casos. Somos 14 aqui, lembrem. Aqui vai ter aqui os 6, né? Eu tenho 6 ocorrências de crédito de risco alto. Então, renda anual menor que 15, 3 ocorrências sobre as 6. Renda anual dentro do intervalo de 15 e 35, 2 ocorrências. E renda anual maior que 35, uma ocorrência. Mesma coisa para risco de crédito moderado. Eu tenho 0 ocorrências de quem recebe abaixo de 15 mil, 2 ocorrências de 15 a 35 mil e uma ocorrência de maior que 35 mil. Renda anual, baixo risco. Não tem nenhum de baixo risco com renda menor que 15 mil. Nenhum no intervalo entre 15 e 35 mil. E 5 nos intervalos de maior de 35 mil. 5 riscos baixos são de pessoas que ganham maior que 35 mil. Daria até para inferir aqui, né, que quem ganha mais que 35 mil é um risco baixo. Né? Lembrem que eu falei, e assim eu montei toda a tabela. Está montada a tabela com as probabilidades. Agora eu vou ter que calcular de fato, certo? Vamos pegar aqui o exemplo que eu quero inferir qual é o risco de crédito de quem tem um histórico de crédito ruim, tem uma dívida alta, tem garantias adequadas e tem renda maior que 15, menor ou igual a 15 mil. Então, eu vou fazer quero predizer se essa pessoa, com essas características aqui, ela vai ter um risco de crédito alto, moderado e baixo. Né? Aqui, ó, essa pessoa tem histórico de crédito ruim, então eu vou pegar a coluna onde eu tenho histórico de crédito ruim, certo? Então, 6,14, que é a probabilidade a priori de eu ter risco alto. Os chats. Então, a probabilidade, aqui a probabilidade a priori de eu ter um risco alto é 6 ocorrências sobre 14, e multiplico da classe específica, do parâmetro específico, do x1, x2, aqui é do x1, né? Então, 3x1, 3 dividido por 6, vezes 4 dividido por 6, vezes... desculpa, gente, eu estou no errado. Desculpa. Não, é aqui mesmo. Não. Me passei. Bom, me passei, tá? Eu esqueci de botar um slide aqui.